Vamos lá, então. Pode colocar na tela, João, porque a gente tem, se eu não me engano, 4 andares da prateleira. Um vai ser lá no topo, apenas um, que é o que mais precisa contratar. E aí a gente vai na ordem decrescente, acho que é 1, 4, 3, 2, né? Porque temos 10 clubes, é isso? É. A gente separou vários da Inglaterra, a dupla do futebol espanhol, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. É basicamente isso, né? E o Milan. A gente tem o Milan do futebol italiano para tentar aqui ler quem é que mais precisa, quem é que menos precisa desse grupo de 10 clubes europeus. E aqui eu queria ver com vocês, Simões e Marcelo, a gente vai colocar na conta margem de fair play ou não? Não, ou é que não. mais precisa? Time, né? Só time. Esquece a time, burocracia. Né? Esquece a burocracia, porque Senão senão a gente tem que descer vários. Né? Uhum. Exatamente. Vamos lá. Quem que vocês acham que, para a gente começar de baixo para cima, né? Claro, né? Dessa lista aí, os que talvez menos precisem. O Liverpool, né? Pelo que vem fazendo até aqui, acho que é o... Acho que o Real Madrid até antes, né? Não, acho que o Real Madrid precisa. É? Real Madrid não tem... Real Madrid não tem lateral, cara. É porque assim, o Liverpool pensando só para a segunda metade, pode ser. Mas o Liverpool tá prestes a perder o seu principal jogador, né? Pensando assim, pensando assim, o mercado de inverno. Mercado de inverno. Mercado de inverno é para fazer o tampão da temporada. Mercado de inverno. A temporada do Liverpool tá ok, de planejamento, né? Outra coisa é se vai ganhar as coisas ou não. O Real Madrid... Quer abrir com o Liverpool? Pode ser o Liverpool. Sobre o Liverpool, é um time que não vai vender o Arnold agora nesse meio de ano, de temporada. Teve uma proposta do Real Madrid de 20 milhões de euros, que é basicamente o Florentino dando uma chance pública, sabendo que ia ser recusada, né? Para o Liverpool vender o Arnold, fazer algum dinheiro com o Arnold, porque o Florentino está apostando que o Real Madrid, a oferta de contrato do Real Madrid, ao fim dessa temporada, será mais interessante para o Arnold do que a oferta de renovação do Liverpool. O Liverpool recusa porque acredita no oposto. Acredita que a própria oferta de renovação vai ser mais... Ou que, no mínimo, vale mais a pena ter mais 6 meses de Arnold para tentar conquistar tudo do que você vendê-lo agora para um rival direto em um dos principais títulos dessa temporada, que é a Liga dos Campeões, e um rival de rivalidade mesmo, né? Nos últimos anos há uma rivalidade da torcida do Liverpool, principalmente em direção ao Real Madrid, do que do lado contrário. Mas, enfim, a situação do Liverpool é essa. Se você quiser olhar e ser muito exigente, seria interessante ter um lateral esquerdo. Porque o Robertson não está bem, o Tsimikas está voltando de lesão, mas isso aí, cara, comparado com as outras situações aqui, e com a campanha do Liverpool, isso aí é olhar defeito onde quase não tem, né? E pra mim depois não vem nem o Real Madrid, tá? Pra mim depois vem o Bayern. Eu ia falar do Bayern agora também. Acho que de que precisa o Bayern? O Bayern, até quando ficou sem o Harry Kane, subiu o Thomas Müller e... O time joga no 4-2-4, né? Não joga de 4-2-3-1, porque o meia centralizado tem jogado como segundo atacante. Então ele subiu o Thomas Müller e o Musiala e jogou com esses dois na frente, abriu o Olise de um lado, o Sané do outro. Ainda tem Gnabry, Coman, esses que normalmente estão machucados, mas que estão por ali. Pode jogar o Matistel também. Daqui a pouco pode perder o Alphonso Davies pela esquerda, mas ainda tem. Tem o Laimer pela direita. Os zagueiros são os que são, mas o time nessa temporada tem a melhor defesa da Bundesliga, então realmente está mais estável. Uma recuperação impressionante, né? Tomou muitos gols do Barcelona, mas tirando isso, até quando perdeu na Champions, perdeu de 1-0 e tal. Então, o Bayern, para mim, tem um elenco completo. Se trouxesse um zagueiro assim disruptivo, acho que jogaria, mas tudo bem também. A gente acho que nessa última prateleira são os que, se precisarem, para elenco, né? Daqui a pouco vai chegar a galera que precisa para o time titular. Né? Precisa de vários, né? Assim, se der para contratar 25, ajuda. Exato. Cara, então, eu ainda vou oferecer uma possibilidade antes do Real Madrid. Eu também. Que é o Chelsea. O Chelsea tem todos os jogadores do mundo. Exato. O Chelsea não precisa de jogador. Mas assim, tem um centroavante para brigar por coisas grandes? Então, é que assim, eu acho que o Chelsea não... beleza, precisa, né? A gente está tentando observar aqui, porque o Chelsea não vai, acredito eu, colocar 100 milhões na mesa agora do Sporting para contratar o Gyökeres, né? Não acho que isso faça parte dos planos do Chelsea.
Mas quem precisa mais contratar, eu acho que o Chelsea está dentro do planejamento de um novo trabalho de um novo treinador, que é você pegar uma vaga na Champions e talvez não brigar por coisas maiores do que isso. E outra coisa, eu acho que é um projeto de desenvolver jogadores. E dentre eles passa o Nicolas Jackson. Isso, que é um bom centroavante, mas não é um centroavante pronto para o nível que o Chelsea precisa. Uhum. Isso você tem razão, Simões. Mas essa pergunta que o Simões fez, né? Igual, quando você vai ganhar um campeonato, você tem que ter um cara que faça os gols difíceis, você vai precisar de vez em quando você vai jogar mal. Não é o Nicolas Jackson. Mas o Chelsea, por exemplo, hoje, pelo que ele pretende, ele se permite ter esses 3 tropeços seguidos na Premier. Não se permite também mais do que isso, acabou. Uhum. Então, a oscilação ainda é possível. Se você quer brigar com o Liverpool, não dá. Mas hoje não é o papel do Chelsea hoje brigar com o Liverpool. É porque, assim, olhando o Chelsea e Real Madrid, né, que acho que é a dúvida de agora, dessa prateleira, o Real Madrid, sem problema de lesão, mas o Si não entra, tem problema de lesão, beleza. Mas analisando o elenco, tu fala, pô, o Real Madrid, se não trouxer um jogador de tal posição, não dá. Não tem isso. O Real Madrid, precisa se não trouxer ninguém, pode ganhar. Lateral e zagueiro, cara. Perfeito, mas assim, sem as lesões, é um elenco que tem. Não, mas assim, mas não dá pra tirar as lesões. Não dá pra tirar as lesões. Em fevereiro, o Real Madrid vai ter que jogar, sei lá, contra o Manchester City, um mata-mata de Champions, por uma vaga nas oitavas de final. É possível, né? Pode acontecer. Pode ser o Dinamo de Zagreb, mas pode ser o Manchester City. Um ponto pra cá e um ponto pra lá é o que vai determinar isso. Ele não vai ter o Militão, não sabe se ainda vai ter o Alaba, tá voltando a treinar, é possível que já esteja, e ele não vai ter o Carvajal. Pode ser que ele tenha que jogar com Lucas Vazquez, Rudiger, ou Asensio, que eu acho muito bom zagueiro, mas sem nenhuma experiência, ou o Tchouaméni e o Mendy. Então, assim, pode ser que ele tenha que fazer 2 improvisações, e quando fez foi mal, né? Assim, aguenta, vai que vai e tal, não sei o quê, mas não é o certo jogar com o Lucas Vazquez e com o Asensio o mata-mata contra o Manchester City. É que assim, é que a pergunta, quem precisa mais? Eu olho pro Real Madrid, beleza, todo remendado, eu falo, esse time pode ganhar. O Chelsea, eu ainda não olho como um time que, claro que pode ganhar, tá? Mas eu não olho pro Chelsea e falo, cara, vamos lá, dá. Eu acho que precisa de mais coisa pra gente olhar assim. Eu acho que o Chelsea não tá no estágio porque é uma loucura, né? É um paradoxo. Depois de gastar 2 bilhões em 4 janelas, não é um time que é cobrado por títulos grandes. Primeiro que tá fora da Champions, tá jogando a Conference, tá fora da Europa League, inclusive. Sim. E segundo que na Premier League hoje tem lá em cima, que é o Liverpool, e tem o resto. E o Chelsea tá no primeiro pelotão desse resto, né? Tá ali tentando ver com o Arsenal quem é que tenta em algum momento fingir que tem uma briga pelo título da Premier League. Então, o Chelsea briga o quê? Talvez pela FA Cup? Então, acho que o ganhar do Chelsea é ficar no G4. E para isso, eu acho que dentro das ambições do Real Madrid, o Real Madrid precisa mais do Chelsea do que o Chelsea dentro das suas próprias ambições. Pode ser, isso faz sentido. Exato. Se o Real Madrid ficar no G4 do Campeonato Espanhol e brigar em competição europeia simplesmente não serve para ele, para o Chelsea. Este ano, bom, historicamente também, porque é o Real Madrid que é o Chelsea, mas este ano que o Chelsea precisa de outra coisa. E, aliás, com o elenco que o Chelsea tem, ele é favorito na Conference League, né? E tem que ser. Aí é uma obrigação. Depende o quanto que vai levar a sério a competição. Aí é outro debate, né? Assim, se continuar colocando o time coisa pro Chelsea? Ganhar a Conference? Não. Ninguém fica nem felizinho. Nada. Cara, não. Assim, talvez um moleque de 5 anos que tá vendo Opa. Calma. Tudo certo. O João parece que fica feliz, né? O João Perez aí já demonstrou a sua felicidade. Não, a Conference não tem nenhum. Cara, a Conference, inclusive, está sendo por um lado, uma válvula de escape para o Maresca dar minutos para uma galera que estaria insatisfeita sem a Conference e para descansar os principais. Mas, por outro lado, cara, o Chelsea está fazendo viagem programa de milhagem, né? Programa de milhagem, assim. Viagem com o Chelsea. Assim, exatamente. A excursão. Ganhando milha. Exatamente, programa de milhagem. Então vamos com o Chelsea ali? Podemos ir? Tá bom. E aí depois é o Real Madrid? Eu acho que eu acompanho o voto. Ou tem o Arsenal, cara? Eu tô... É porque eu acho que o Arsenal, sem contratar ninguém, ele vai conseguir o que ele quer.
Então ele precisa menos que o Real Madrid. Então, A não ser que vamos o lá. Arsenal precise de título, mas já era. É que eu acho que falta exatamente jogadores mais pesados pro Arsenal ser o que ele tá tentando ser. Uhum. Porque assim, eu acho que não tô falando que os jogadores do Arsenal não são muito bons. Óbvio que são muito bons. Óbvio que o Saka é muito bom, óbvio que o Odegaard é muito bom, óbvio que o Rice é muito bom. Só que assim, eu acho que o Arsenal é mais fruto de um grande conjunto, de um técnico que acertou muito e tal, e de jogadores de características que encaixam muito com o seu próprio técnico, do que de fato um time de vários jogadores muito acima da média. Uhum. Então assim, eu acho que, porra, um diferentaço no Arsenal talvez seja o que precisa para o Arsenal finalmente quebrar essa barreira. Tem 2 pontos aqui. O primeiro é que o Arsenal não conseguindo... O Slot ganhar a Premier League antes do Arteta é um problema para o Arsenal. O Slot acaba de chegar e vai ganhar a Premier à frente. Na temporada que o Guardiola deixa a peteca cair, não é o Arteta quem vai pegar. Isso é um problema para os degraus que o Arsenal estava tentando galgar, né? Saiu de um time que não brigava por nada para estar na Champions e depois para brigar pelo título. Agora é hora de ganhar a Premier League e não vai conseguir pelo que tudo indica, e isso já é um primeiro problema. Uhum. Segundo, que aí eu acho que é o mais relevante para o nosso debate aqui, o Saka se machucou e o Arsenal precisa contratar um substituto para o Saka. Não é a longo prazo, não é alguém não é uma estrela, mas o Arsenal precisa contratar um ponta-direita para ser titular. E eu acho que isso talvez eu coloque à frente do Real Madrid. Não sei, é um debate. Eu também acho, pelos 2 pontos, pelo que o Simões falou e você, que o Arsenal tem que estar à frente do Real Madrid, precisa mais do que o Real Madrid. Então a gente coloca o Real Madrid fechando essa prateleira. Sem contar que o Real Madrid tem tantos bons jogadores que mesmo com um coletivo assim, tanto na defesa, né, assim, que o Courtois, a capacidade dele de decidir jogos e que os 3 ou 4 da frente também tem, que ele ainda vai indo. Assim, tá? Já é o vice-líder de La Liga e tal, confronto direto com o Atlético, empatado com o Atlético, na Champions, coitado de quem pegar o Real Madrid no mata-mata. O debate do Arsenal, ele era de comprar um 9, né? É agora o Gyökeres ou não, mas aí o Saka se machucou e aí você não tem como contratar 2 peças para o ataque numa janela e ninguém quer vender e portanto está todo mundo inflacionado. Então a prioridade mudou e o Jesus está voltando a se dar bem com as redes, né? Então talvez isso seja um alívio para o Arteta para deixar isso de lado para focar no substituto para o Saka. E aí, cara, eu tô com vocês. Quem é o candidato para a próxima vaga aí? Cara, enrolado, né? Então, o Milan, por exemplo, eu acho que antes de contratar ele tem que desenvolver os jogadores, tem que ter estabilidade e desenvolver os jogadores. Por exemplo, o Milan tem o Rafael Leão, que é uma peça quase que secundária no time. Hoje os melhores jogadores do Milan são o Pulisic e o Reinders. Então tem que melhorar o Rafael Leão. O Theo Hernandes tem uma temporada de lesões também, ele tem que voltar a jogar bem. O Morata, que nunca teve uma super carreira, mas que deu uma estacionada, também tem que se desenvolver melhor e tal. Então, ou o Milan contrata e muda tudo, ou esses caras que estão lá, eles têm que mostrar mais, sabe? Assim, eu acho que ainda que falta mais é esse conjunto jogar bem. Pô, o De Catelari estava lá. Saiu e é um dos principais jogadores do futebol italiano hoje. Tiveram outros jogadores, que agora não me lembro quem, mas tem um outro exemplo parecido com o De Catelari, jogador que estava ali no Milan, que não acontecia nada e tal, saiu e foi muito melhor. Daqui a pouco eu lembro o nome. Então acho que o que o Milan precisa, chegou o Fofana também, teve pouca ascendência no jogo até agora, também um jogador que eu gosto muito. Então o que o Milan precisa para mim é o Tonali, por exemplo, que saiu recentemente também. Claro. O que precisa é desenvolver esses caras antes de contratar. Aí depois vai precisar contratar, mas primeiro esses caras têm que jogar tudo o que eles podem, antes de tudo. Mas tu não acha que o Barcelona, pelo nível de jogo nesse momento, que é claramente maior que todos que estão aí, né? Não faz ele entrar agora? Porque assim, o Barcelona tá com o que tem, tá se virando. Tudo bem, daneou uma parte, né? Tem que ver o que vai acontecer. Então, uma vitória nos últimos 7 jogos do Campeonato Espanhol. Essa reta final tá ruim, né? Mas a temporada até aqui do Barcelona é uma boa temporada. Em jogo Em jogo, o Barcelona algumas vezes nesses 7 jogos jogou mal. Mas a maioria jogou bem. A questão é que quando ele jogou bem, as más semanas do Lewandowski penalizam muito o time. Os gols que o Lewandowski perdeu contra Leganés, Atlético de Madrid, são 6 pontos.
que ficaram para trás, Liderança. sabe? Hoje o time seria líder com alguma folguinha. E as semanas ruins do Lewandowski, ele não tem um reserva. A reserva dele é o Ferran Torres. Para mim existe um degrau imenso entre os 3 atacantes titulares e Ansu Fati, Ferran Torres e Paulo Victor. Imenso. Muito, isso para não falar muito que já legal. tá jogando com goleiro reserva, que não tem reserva para lateral. Então o Barcelona precisaria de bastante gente. Pro banco. Time titular, não. Se o time titular tiver e, tipo, uma boa semana do Lewandowski, né? Que é um atacante de 36 anos, fisicamente a temporada é uma maratona, é muito difícil para um cara da idade dele manter o ritmo. Então, precisaria de um segundo titular pro Lewandowski, de um atacante de um nível parecido com o dele. O Barcelona precisava do Julián Álvares, por exemplo. Assim, atacante... E lembrando que a gente não está falando de finanças. A gente não está colocando esse fator aqui. A gente está falando do mundo ideal. Do que precisa. Mais... exatamente. O Milan acabou de trocar o treinador e talvez isso tenha sido mais urgente, né? O trabalho do Paulo Fonseca já era detestado pela torcida. A forma como ele é demitido é outro assunto, que é muito ruim por parte da diretoria do Milan. E agora chega o Sérgio Conceição, que talvez seja o tipo de cara que queira olhar primeiro para o elenco e depois pensar em mercado, né? Não deve chegar com uma lista de reforços, deve chegar para conversar com o vestiário. Mas eu acho que está no debate desses dois aí, né? Agora ou é o Barcelona ou o Milan e depois é o outro. Assim, o meu critério de desempate está sendo, se não contratar ninguém, o que pode fazer na temporada. Eu acho que a temporada do Barcelona daqui para frente é mais promissora sem chegar ninguém do que a do Milan. Mas aí tem uma coisa também para entrar nessa conta, que é qual a expectativa do clube na temporada. Isso. Sim. Porque a expectativa do Milan hoje, assim, pelo que o Milan é nos últimos anos, não pela história, é menor do que a expectativa do Barcelona. Então, qual é o objetivo do Milan? G4 do campeonato italiano. Já tá muito difícil na Champions e até onde dá. O Barcelona precisa começar a ganhar a Champions de novo e precisa ganhar o campeonato espanhol. E com o que tem aí, acho pouco provável que dê. Porque vai faltar elenco, porque Milan é normal primeiro. A Champions, acho que dá. Mata-mata, acho que mata-mata talvez seja mais fácil do que um... Sim, por incrível que pareça. O Real se encaixar é muito mais time, é muito mais opção. E vamos de Barcelona agora? Né? Acho que sim. Vamos, eu acho que sim. Vamos de Barcelona agora, né? E aí a gente tem a dupla da cidade aqui. Primeira temporada que eu cubro que não tem para onde você olhar em Manchester. Impressionante. E o Paris Saint-Germain, que se a grande estrela era o técnico, agora talvez o time esteja precisando ou desenvolver novas estrelas ou trazer algo um pouco mais pesado para esse time. O objetivo do PSG, que esteja dissonante da realidade, está na Europa, né? Porque dentro das 4 paredes do futebol francês, é um time que com o que tem vai ganhar. Melhor ataque, melhor defesa, invicto. Então, ganhou do Mônaco fora de casa recentemente, estava perdendo de 2-1, conseguiu a virada. O que poderia ter virado 4 pontos, viraram 10 de diferença. Sim. Mas talvez seja uma das primeiras vezes em muito tempo que o PSG não vai com aquela... Não é obrigação, mas assim, aquela obsessão de ganhar Champions, porque a gente tem os melhores do mundo, então a gente tem que ganhar agora. Então, assim, eu acho que parece que, pelo que o Marcelo falou do Milan, eu acho que dá para usar um pouco do PSG, que mudar uma forma de pensar futebol, tentar uma coisa nova do zero ali, trazendo jogadores mais jovens, desenvolvendo, que ainda não... Acho que não dá para olhar para o PSG ainda e falar, é um time que vai ganhar Champions. Pode ganhar, porque futebol é futebol. Mas eu acho que é um time que a gente fala, talvez se eles acertarem mesmo, daqui a 4, 5 anos, esse time pode vir a ser um grande time. Aí é modelo, né? Eu acho que a gente tem 2 modelos que são baseados em contratação e hoje um modelo que é mais de desenvolvimento do que de contratar grandes jogadores. Pelo menos parece que o PSG está rumando para isso. O PSG ele apertou o botão de reset e agora é outra coisa, com outro tipo de pressão. Inclusive pública, né? Talvez ajude, né? Talvez ajude, mas, enfim, é outro tipo de cobrança. Inclusive, é curioso ver que nesse momento o PSG é o pior francês na Champions, né? Bizarro, né? Então, os companheiros de Ligue 1 que não estão conseguindo alcançar o PSG em pontos corridos estão melhores nos pontos corridos europeus até esse momento na temporada. A grande crise é o PSG passar para os playoffs e entrar nas oitavas, né? Essa é a grande crise a ser resolvida. Assim, existe uma coisa ainda, a gente tá falando que a estratégia é outra, que agora quer desenvolver... O PSG gastou 170 milhões de euros na última janela. 170.
Mas e jovens, João né? Neves, Pancho, Doué, 170. E vendeu 70. Teve ainda ficar no vermelho 100. Aí, por fair play e tal, ele se organiza mais ou menos porque libera salário de Mbappé e tal, e dá uma abaixada no que é o bolo de despesas. Mas ainda assim é um clube muito gastador. E, por exemplo, falta um 9. Se somar o que custou o Gonçalo Ramos e o Kolo Muani, tem 150 milhões de euros. Tem um Gyökeres no Paris Saint-Germain, que não te E já se entrega... fala que o Kolo Muani não faz parte dos planos do Luiz Henrique, né? Já se fala isso por lá. A PSG é muita bagunça, né? Não, mas assim, mas no fim das contas, é muito dinheiro, mas em jogadores pensando em você desenvolver para o futuro. De fato, não são grandes contratações. Nenhuma contratação que o PSG fez, a gente olhou e falou, ó, esse ano o PSG, nenhuma. Então, é difícil julgar quem precisa mais, né? Porque são escolhas. Dois times que vão, até por poder, né? Vão num caminho de trazer jogadores para chegar e jogar e brigarem para ser melhores do mundo, essa é a cabeça dos dois, e um que está desenvolvendo jogadores, né? Então, assim, no modelo de cada um, eu acho que o PSG precisa contratar menos do que os outros dois, porque ele apostou em desenvolver o que tem lá. E em quantidade também. Assim, acho que o Paris Saint-Germain precisa essencialmente de um fazedor de gols. O jogo é meio plano às vezes, é meio 1 milhão de toques sem acontecer coisa nenhuma e tal. Se tiver um cara que faça o número de chances criadas e de chances convertidas pelo Paris Saint-Germain é a maior diferença que tem na Europa, assim, na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões, não no torneio nacional. Então precisa de um fazedor de gols urgente, para daqui a 20 dias, cara. Daqui a 20 dias tem um Paris Saint-Germain Manchester City e o Paris Saint-Germain precisa de um fazedor de gols até lá. Em quantidade é quem menos precisa, mas é o que mais precisa de um super jogador, sabe? É o PSG. É verdade. Vamos com o PSG em terceiro? Eu iria. E aí, o Manchester City. Cara. Eu voto no Manchester City. O Manchester City precisa, assim, é que é curioso, para a gente traçar aqui o debate que a gente está fazendo com outros, qual que é o grande objetivo da temporada? É claro que o City entra para brigar por Premier League mais uma vez e para brigar por Champions mais uma vez. A Premier League, sinceramente, hoje, eu digo que não dá mais e que é G4. A Champions tem que ver se consegue ir para os playoffs e passar dos playoffs, daqui a pouco pega o próprio PSG em Paris. E para isso, para uma recuperação, para conseguir uma vaga na próxima Champions via Premier League e para conseguir talvez chegar numas quartas de final, aí depende de cruzamento, mas enfim, precisa desesperadamente de um primeiro volante. Assim, o Manchester City precisa de um jogador, e não é só um primeiro volante, é um primeiro volante que quando voltar o Rodri, ele possa jogar como segundo. Ou que ele não seja tão caro ou tão ambicioso o suficiente para ser titular com o Rodri, porque não vai ser. Então, cara, não é fácil, mas eu acho que o Manchester City precisa muito, 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 muito. Mas não tanto quanto o Manchester United. O Manchester United precisa de 25 jogadores. O Manchester United, se pudesse trocar todo o plantel, teria um ou outro para ficar. Assim, menos do que uma mão de dedos. Se o Manchester United pudesse trocar tudo, cara, tudo, fazer uma limpeza e começar do zero, United of Manchester. É isso mesmo, cara. O elenco hoje do Manchester, primeiro que troca o treinador e troca o sistema e a pane piora. Segundo que o Manchester United, hoje você pega e olha para o elenco montado pelo Ten Hag com essa diretoria, cara, tem alguns jogadores que podem ser desenvolvidos, por exemplo, o Højlund é um cara que pode ser desenvolvido. O Zirkzee é um cara que pode ser desenvolvido. O Diallo mostra sinais de que é um jovem... Enfim, quando você olha para a juventude, 25 menos, tem uma galera ali que deveria ter paciência, só que não existe paciência. O Zirkzee passou por um momento humilhante contra o Newcastle, em que ele foi tirado com 30 minutos do primeiro tempo e a torcida do Manchester United celebrou a substituição. Ele foi direto para o vestiário. Aquilo foi injusto com o Zirkzee, apesar de entender a impaciência do torcedor, porque ele foi o bode expiatório de toda a frustração dos últimos 10 anos, basicamente, né? O problema hoje do Manchester United é que é um elenco torto para um treinador que quer outra coisa, e esse elenco torto está dependendo mais de jovens do que de jogadores mais experientes. Porque você pega do 25 mais,
é isso aí, cara. Uma mão se salva do que o Beckler tá falando. Por exemplo, o melhor jogador das últimas temporadas é o Bruno Fernandes. No que jogava o Sporting, é muito difícil que ele tenha lugar. Porque tem 2 jogadores de meio campo muito físicos, é o que ele queria fazer no Sporting, né? Muito físicos, para fazer 1 milhão de quilômetros e correr por todo mundo se for necessário. 2 alas, quem vai dar lado, e 2 caras de muito drible e movimentação, que são os que jogam atrás do centroavante. O Bruno Fernandes não é nada disso. Então, o melhor jogador do time não tem espaço, a não ser que o Rubem Amorim saiba fazer mais do que isso, né? Que também é o problema, às vezes, de contratar técnico que tem uma forma muito determinada de jogar, você precisa mudar o elenco inteiro. Mas até o melhor jogador do time tem dificuldade. Agora, de resto, é Diallo, Mainu. Eu gosto do Garnacho. Gosto do Lisandro. Gosto muito do Lisandro. E eu tô com dificuldade de lembrar mais alguém. Eu ficaria com Højlund e Zirkzee como opções para o ataque. Sim. Falando de time titular, cara, é basicamente o Ugarte no meio. Acho que é um cara que rende com o Amorim, já mostrou isso. Vamos ver se ele rende no nível Premier League, mas acho que. E é por aí, cara. É que eu tenho medo, quando eu falo do United, de desvalorizar jogadores que estão só sendo destruídos pelo contexto, né? Então, sei lá, cara, mesmo o Antony, que a gente olha agora e fala, cara, como pode o Antony, né, jogar isso aí? Porque, cara, o Antony já jogou bola. Será que realmente a gente errou com o Antony lá atrás? Ou o United destruiu o Antony lá? Será que o Casemiro realmente, nessa fase da carreira, não rende mais? Ou é o United que está destruindo ele? O Bruno Fernandes, será que daqui para frente ele não rende mais? Ou é o United que tá... Será que o Di Maria não era tudo isso? Ou era o United que tá... Então, assim, o United ele virou um cemitério de jogador que, assim, quem dá certo, você tem que dar parabéns. E os outros que dão errado, não necessariamente a culpa é dele. Então eu fico meio com medo de ficar pesando muito a mão num ambiente que é horrível pro jogador render. Ninguém rende. Então me dá esse medo. Mas eu não falo nem por capacidade técnica, porque é isso aí mesmo, né? Olha o Liverpool, que ganhou 2 reforços esse ano. Ganhou o Gakpo e o Gravenberch. Pelo menos, né? Fora outros que melhoraram. Mas ganhou 2 reforços por conta do técnico. Exato. O Hans Flick chegou aqui, ele transformou o Rafinha. Transformou o Inigo Martinez. Descobriu o Marc Casadó, que ia ser mandado embora, o jogador da seleção espanhola. Então os técnicos fazem essas coisas. Agora, pela forma com que o Rubem Amorim aparenta querer rejogar, até por encaixe. Sim. E, aliás, todos os que a gente citou não podem ser o centro do projeto. Você ainda precisa ter uns 2 ou 3 caras que vamos, a partir deles, montar o resto. A partir do Mohamed Salah, a gente vai montar o Liverpool. Não tem isso no Manchester United. Não tem mesmo. Rapaz. Enfim, mas acho que entramos no consenso aqui que o Manchester United precisa de um reset. Não vai ser fácil fazer. Essa foi a nossa prateleira de hoje.